Um bom dia! Bom dia, gente! Sejam todas bem-vindas e sejam todos bem-vindos para mais um Bora Ler a Bíblia neste domingão, dia 13 de março de 2022, 8h30 da manhã, onde nós vamos ler e estudar Êxodo capítulo 9. Abram, portanto, as Bíblias de vocês aí, já vão pegando caneta, marca-texto, canetinha, já vão se ajeitando aí onde quer que vocês estejam, na poltrona, na cama, na mesa. O importante é vocês estarem com a Bíblia aberta. Esse é o mais importante. Vamos então, antes de começar aqui o capítulo 9 de Êxodo, vamos fazer uma oração e aí nós começamos a leitura e o estudo do capítulo de hoje. Oremos. Pai amado e querido, a Ti todo louvor, a Ti toda honra e a Ti toda glória, Pai. Agradecemos porque o Senhor nos criou, agradecemos porque o Senhor criou todo o universo, agradecemos porque o Senhor se importa conosco e veio aqui nos salvar, Pai. Agradecemos por todas as bênçãos concedidas a nós diariamente, o dom da vida, saúde, paz. Agradecemos pelo teto que nós temos, pelo conforto do nosso lar. Enfim, Pai, e agradecemos por esses momentos que temos agora para abrirmos a Tua palavra, para compartilharmos, repartirmos o pão, Pai. E agora vamos abrir em Êxodo capítulo 9. Queremos que o Senhor se faça presente conosco, enviando o Teu Santo Espírito para nos dar entendimento e sabedoria para compreender o que vamos ler aqui, Pai. Seja com os que estão acompanhando ao vivo, e seja também com os que estão acompanhando a gravação. Tudo isso te pedimos e agradecemos por amor de seu santo e maravilhoso nome. Amém, Pai. Tudo bem, gente. Ontem, revisando rapidinho, vimos a segunda, a terceira e a quarta praga. E vimos que em todos os casos, o faraó ele começou a teimosão, e aí aos poucos ele vai cedendo, fala assim, não, vocês podem sair, não, vocês podem ir. E no final, quando Moisés intercedia e Deus cessava as pragas, o coração de Faraó se endurecia, ele voltava a ser obstinado e ele não deixava o povo ir embora. Vimos também que os magos ontem, os feiticeiros, os que sempre tentavam replicar as pragas, e isso eu falei ontem até uma ironia muito grande, porque os magos, os feiticeiros, eles não tinham poder para impedir. O máximo que eles tinham era, sei lá, artifícios, métodos para tentar imitar. Só que chega um ponto que eles já não conseguem mais imitar, e chega um ponto, inclusive, do capítulo de ontem, que eles reconhecem que o que estava acontecendo era obra de Deus. Eles falam que era o dedo de Deus, era obra do dedo de Deus. Enfim, acontece a primeira, a segunda, terceira e a quarta praga, e mesmo assim ontem terminou no verso 32, mas também dessa vez o faraó obstinou-se em seu coração e não deixou que o povo saísse. Vamos continuar agora então o restante aí das pragas do dia de hoje. Hoje temos aí mais umas 3 pragas aí para a gente estudar. Vamos ler então capítulo 9 na minha Bíblia, Nova Versão Internacional, começa assim. Depois o Senhor disse a Moisés, vá ao faraó e diga-lhe que assim diz o Senhor, o Deus dos Hebreus. Deixe meu povo ir para que me preste culto. Se você ainda não quiser deixá-lo ir e continuar a impedi-lo, saiba que a mão do Senhor trará uma praga terrível sobre os rebanhos do faraó que estão nos campos. Os cavalos, os jumentos, os camelos, os bois e as ovelhas. Mas o Senhor fará distinção entre os rebanhos de Israel e os do Egito. Nenhum animal dos israelitas morrerá. O Senhor estabeleceu um prazo. Amanhã o Senhor fará o que prometeu nessa terra. No dia seguinte, o Senhor o fez. Todos os rebanhos dos egípcios morreram, mas nenhum rebanho dos israelitas morreu. O faraó mandou verificar e constatou que nenhum animal dos israelitas havia morrido. Mesmo assim, seu coração continuou obstinado e não deixou o povo ir. Então essa quinta praga
Até agora, quem tinha sofrido ali era o próprio povo, de forma direta, né? Com certeza os animais ali sofreram com os piolhos, sofreram com as moscas que estavam atingindo o povo, a água se tornando em sangue, mas agora é uma praga direta para os animais. Não é agora uma praga direta para os humanos. Aqui atingiram os pobres coitados dos bichinhos que estavam ali. Agora vem a sexta praga. E assim ainda o faraó não arredou o pé. O faraó continuou teimoso, o faraó continuou resistente, o faraó não quis libertar o povo, não quis deixar o povo ir para o deserto. Verso 8: Disse mais o Senhor a Moisés e a Arão: tirem um punhado de cinza de uma fornalha, tipo um fuligem, né? Depois que você faz o pega o resto da lenha, aquela fuligem, aquela cinza, e Moisés espalhará no ar diante do faraó. Ela se tornará como um pó fino sobre toda a terra do Egito. E feridas purulentas, adoro essa palavra. Feridas purulentas. O que é uma ferida purulenta? É aquela que estoura em cima, assim, que vira uma chaga, aquele negócio que vai inchando, inchando, e explode, sai aquele pus, aquela coisa gostosa, sabe? É isso que é uma ferida purulenta, cheia de infecção, aquela coisa, né? Delícia, assim. Então, feridas purulentas surgirão nos homens e nos animais. Agora, além dos animais, agora volta para os homens. Agora é homens e animais que sofrem a sexta praga. E eles tiraram uma cinza de uma fornalha e se puseram diante do faraó. Moisés espalhou pelo ar e as feridas purulentas começaram a estourar nos homens e nos animais. E olha que interessante, nem os magos podiam manter-se diante de Moisés, porque ficaram cobertos de feridas como os demais egípcios. Mas o Senhor endureceu o coração do faraó, e ele se recusou a atender Moisés e Arão, conforme o Senhor tinha dito a Moisés. E aqui eu já disse, eu expliquei ontem para vocês. Caso vocês tenham perdido o capítulo de ontem, que nós lemos, o capítulo 8, sobre o endurecer o coração do faraó, vai para o capítulo de ontem, que lá eu explico certinho o que é essa história de Deus endurecer o coração do faraó. O faraó aqui de novo se recusa a atender Moisés. Cara, imagina. E isso também o faraó sentindo, né? Não era só os magos, não era o faraó também com as feridas purulentas, aquela coisa. Ele vendo tudo aquilo, imagina o nível de obstinação, o nível de teimosia, o nível de orgulho em se recusar a aceitar alguma coisa. Ele estava vendo os animais morrendo, ele estava vendo ele mesmo cheio de ferida e o faraó ainda irredutível. Verso 13. Disse o Senhor a Moisés: levanta-se logo cedo, apresente-se ao faraó e diga-lhe que assim diz o Senhor, o Deus dos Hebreus: deixe o meu povo vir para que me preste culto. Caso contrário, mandarei desta vez todas as minhas pragas contra você, contra os seus conselheiros e contra o seu povo, para que você saiba que em toda a terra não há ninguém como eu. Aqui já começa a aumentar Deus já fala assim, olha, eu te mandei 6 pragas. A partir de agora, eu vou mandar todas as minhas pragas contra você. E vou aumentar o nível, vou aumentar a intensidade, o negócio daqui pra frente vai ficar mais louco. E aqui é interessante porque agora Deus coloca o porquê que ele tinha segurado a mão até agora. Deus tem motivos para as pragas. Deus tem motivos para não ter colocado tanta intensidade nas pragas até o momento. E olha o que ele fala. Verso 15. Porque eu já poderia ter estendido a mão, ferindo você e o seu povo com uma praga que teria eliminado você da terra. Mas eu o mantive em pé exatamente com este propósito. E aqui é um duplo propósito de Deus. Primeiro, mostrar-lhe o meu poder. E segundo, fazer que o meu nome seja proclamado em toda a terra. Deus tinha essa dupla intenção com as pragas. Primeiro, mostrar o poder dele. Mostrar que só ele era o Deus Todo-Poderoso, que não existia outra divindade, que não existia outros deuses que poderiam replicar, que não poderia, não existe. Eu sou o único Deus. Esse era o primeiro propósito de Deus ao derramar as pragas no Egito. E segundo, para fazer que o nome dele fosse proclamado em toda a terra. E essa história que nós estamos lendo aqui aconteceu há mais de 4.000 anos atrás e estamos aqui, 4.000 anos depois, lendo essa história, proclamando o nome dele.
Verso 17. Contudo, você ainda insiste em colocar-se contra o meu povo e não o deixar ir. Amanhã, a esta hora, enviarei a pior tempestade de granizo que já caiu sobre o Egito desde o dia da sua fundação até hoje. Ponto aqui. Região do Egito, gente, vocês forem pesquisar sobre a precipitação de chuva naquela região, vocês vão ver que é quase zero. Imagina uma chuva de granizo. Só que aqui, Deus ainda. Cara, Deus ele funciona de formas muito loucas, né? Ele avisa agora que vai rolar a pior tempestade de granizo que já existiu. Só que ao mesmo tempo que ele avisa da praga, ele dá um bônus, ele dá um. Cara, ele tem misericórdia. Ao mesmo tempo que ele está derramando as pragas, ele ainda é o Deus misericordioso. Olha o que ele fala. Verso 19. Agora mande recolher os seus rebanhos e tudo que você tem nos campos. Todos os homens e animais que estiverem nos campos, que não tiverem sido abrigados, serão atingidos pelo granizo e morrerão. Deus ainda dá essa misericórdia. Deus ainda fala, ó, vou atingir com a pior chuva de granizo da história do Egito. Mas, galera, eu vou dar tempo para vocês protegerem seus animais e vocês se protegerem. O que Deus estava dando aqui? Deus estava dando essa misericórdia não à toa. Deus estava dando mais oportunidades para o povo acreditar. Mais oportunidades para o povo falar assim, meu, verdade, Deus, o Deus de Moisés, o Deus de Arão, o Deus do povo de Israel, o Deus dos hebreus, ele é o Deus poderoso, ele é o Deus todo-poderoso, ele é o Deus que tem, além dele ser todo-poderoso, ele ainda tem misericórdia, ele dá essa chance, ele dá essa oportunidade. E olha que interessante, verso 20. É muito louco isso. Os conselheiros do faraó, que temiam a palavra do Senhor, apressaram-se em recolher aos abrigos os seus rebanhos e os seus escravos. Existiam, aqui nessa altura do campeonato, já existiam conselheiros do faraó que temiam a palavra do Senhor, que já tinham visto as pragas anteriores, as 6 últimas pragas, e eles reconheceram o poder, e eles entenderam ali. Isso é muito louco. Dentro do próprio palácio do faraó já existiam conselheiros que já estavam começando a temer o Senhor. E o temer o Senhor aqui, nesse caso, pressupõe, dá a entender que começou a ser um temor não só de medo, não só de... Não, mas um temor aqui de respeito e entender, começaram a entender finalmente que Deus é o único Deus. Quando o povo sai do Egito aqui, e nós vamos ler na frente, nós vamos ver que não saem só hebreus, não saem só israelitas, sai uma galera junto. Vários egípcios fogem junto com os israelitas para o deserto, acreditando no Deus. Deus, através dessas pragas e de tudo que estava mandando, ele estava assim, mostrando o poder dele e fazendo o nome dele ser proclamado. Deus estava se mostrando, Deus estava se fazendo presente e mostrando ali para todos que ele era o único. E alguns aqui já acreditavam. Verso 21. Mas sempre existe o outro lado. Mas os que não se importaram com a palavra do Senhor deixaram seus escravos e os seus rebanhos no campo. Então o Senhor disse a Moisés, estenda a mão para o céu e cairá granizo sobre toda a terra do Egito, sobre os homens, sobre animais e sobre toda a vegetação do Egito. E aqui acontece uma mudança sutil, mas uma mudança importante. Até a 6ª praga, Deus sempre convocava para fazer as pragas ali, para invocar as pragas, Moisés e Arão. A gente vê que fala assim, Arão vai lá, Arão vai junto, Moisés vai junto, Arão levanta a mão. Agora não, agora aqui, a partir da 7ª praga, quem assume e quem Deus dá o protagonismo agora é Moisés. Não existe mais Arão fazendo os sinais. Agora, quem realiza os sinais aqui é só Moisés. A partir daqui é só Moisés. Verso 23. Quando Moisés estendeu a vara para o céu, o Senhor fez vir trovões e granizo, e raios caíam sobre a terra. Assim o Senhor fez chover granizo sobre a terra do Egito. Caiu granizo, e raios cortavam o céu em todas as direções. Nunca houve uma tempestade de granizo como aquela em todo o Egito, desde que este se tornou uma nação. Em todo o Egito, o granizo atingiu tudo o que havia nos campos, tanto homens como animais, destruiu toda a vegetação, além de quebrar todas as árvores. Olha a intensidade dessa chuva de granizo, quebrou todas as árvores.
Somente na terra de Gósen, onde estavam os israelitas, não caiu granizo. Lá ficou de boa. E aí isso já foi demais. Agora sim, depois que Faraó observa tudo que estava acontecendo, a destruição de todas as plantações, vegetação, animais foram mortos, pessoas foram mortas. Aí o faraó se espertou. Aí o faraó falou assim, bom, agora o negócio ficou sério mesmo. Verso 27, olha só. Então o faraó mandou chamar Moisés e Arão e disse-lhes, desta vez eu pequei. Olha que interessante. Faraó finalmente reconhecendo aqui algo. Desta vez eu pequei. O Senhor é justo. Eu e o meu povo é que somos culpados. Orem ao Senhor. Os trovões de Deus e o granizo já são demais. Eu os deixarei ir. Não precisam mais ficar aqui. E aqui a gente vê uma aparente assim, né? Pô, cara, né? Finalmente agora, Faraó finalmente reconheceu. Faraó finalmente foi quebrado. Faraó finalmente reconhece que ele pecou. Mas algumas pistas aqui, uma pista assim fala que pra mim, no texto, que, cara, não era um arrependimento muito claro, assim, um arrependimento sincero de Faraó, porque ele fala assim, que só desta vez eu pequei, desta vez eu pequei. Mas por que das outras vezes você não tinha pecado? O que mudou de diferente? É estranho, né? E Moisés sacou isso. Pô, Moisés conhecia o Faraó. Moisés sabia. E olha que interessante. Agora Faraó falando, né? Eu pequei, dessa vez eu pequei, o Senhor é justo, isso aqui tá demais, vocês não precisam mais ficar aqui, vocês podem vazar daqui. Verso 29. Moisés respondeu, assim que eu tiver saído da cidade, erguerei as mãos em oração ao Senhor. Os trovões cessarão e não cairá mais granizo, para que saibas que a terra pertence ao Senhor. E aí ele falou, eu vou, a hora que eu estiver saindo aqui da cidade, Faraó, eu vou erguer e tudo mais. Mas aqui, na sequência, vem mais uma prova de que Moisés finalmente já estava adquirindo, como eu li ontem, como eu falei ontem, aquela ousadia de quem confia em Deus. Aquela ousadia de quem não teme nada, não porque confia no próprio taco. É aquela ousadia de quem confia em Deus, sabe que Deus está operando, sabe que Deus age em todas as coisas. E aqui ele, ousadia mais uma vez, ele saca que o faraó não estava arrependido de verdade. E ele fala, olha só, verso 30. Mas eu bem sei que tu e teus conselheiros ainda não sabem o que é tremer diante do Senhor. Deus. Assim, por mais que você esteja falando isso, eu sei que vocês ainda não sabem o que é tremer. Eu sei que vocês ainda não sabem o que é temer a Deus. Você está de migué comigo. Apesar de você estar falando aí que pecou, que o Senhor é justo, eu acho que isso é só da boca para fora. Eu sei disso. Isso é o que Moisés estava querendo dizer. Mas mesmo assim eu vou lá fora, vou erguer as mãos e vai parar tudo, apesar de saber que isso daí, que sabe, esse papinho seu é migué, é miguezeiro. E aqui abre um parênteses muito grande, e esse parênteses que abre aqui na minha Bíblia está em parênteses, o verso 31 e 32. E isso nos dá uma pista de quando aconteceu esse fato aqui, esse período da chuva de granizo. Olha só, verso 31. O linho e a cevada foram destruídos, pois a cevada já havia amadurecido e o linho estava em flor. Todavia o trigo e o centeio nada sofreram, pois só amadurecem mais tarde. Com base nessas informações, né, de que o linho e a cevada estavam sendo destruídos e a cevada tinha amadurecido e o linho estava em flor, isso nos coloca no período entre final de janeiro e começo de fevereiro, lá no Egito. Então essa terrível tempestade de granizo aconteceu mais ou menos por essa época aqui. E aí, verso 33. Assim Moisés deixou Faraó, saiu da cidade e ergueu as mãos ao Senhor. Os trovões e o granizo cessaram e a chuva parou. Mas, a gente já suspeita o que vai acontecer, né? Verso 34. Quando Faraó viu que a chuva, o granizo e os trovões haviam cessado, pecou novamente e obstinou-se em seu coração, ele e os seus conselheiros. O coração do Faraó continuou endurecido e ele não deixou que os israelitas saíssem, como o Senhor tinha dito por meio de Moisés. E aqui vale uma nota muito, muito, muito grande, que é basicamente o que eu disse ontem, no capítulo de ontem, eu vou repetir hoje, porque aqui fica mais claro ainda essa história. Aqui a gente vê que, no verso 34, que pecou novamente
e obstinou-se em seu coração, ele e os seus conselheiros. Os seus conselheiros, existiam aqueles dois grupos, né? Primeiro, os conselheiros que temiam a palavra do Senhor, que a gente viu no verso 20, e aqui aparentemente existem outros conselheiros também, uma outra parte que não temia a Deus, e que obstinaram seus corações, apesar de tudo, apesar de Faraó ter dito lá em cima, no verso 27, que ele tinha pecado e que Deus era justo. Ah, anotem isso, tá, gente? Anotem aí na Bíblia, do lado dessas passagens aqui, desse negócio aqui. Não existe arrependimento genuíno com base no medo. Vou repetir. Não existe arrependimento genuíno com base no medo. Faraó e seus conselheiros aqui estavam com medo. Faraó até falou que tinha pecado, que o Senhor era justo. Mas o que Faraó estava sentindo não era um arrependimento. O que Faraó estava sentindo era uma espécie de remorso. Era algo que ele fala assim, pô, porque eu fiz isso, aconteceu isso. Então ele não estava de fato arrependido pelo ato em si. Estava arrependido por causa das consequências que o seu ato tinha ocasionado. E quantas vezes nós somos assim, né? Quantas vezes a gente se arrepende ou a gente fica mal, não pelo ato em si. Nós ficamos mal pelas consequências do ato. Aqui, Deus não estava, de forma alguma, querendo convencer ou querendo fazer que o faraó se arrependesse pelo medo. Deus tinha duas grandes agendas aqui, dois grandes objetivos que ele mesmo tinha falado. Mostrar que ele era o poderoso e fazer o nome dele ser conhecido. Deus não deseja que ninguém se arrependa e que ninguém busque a ele e que ninguém adore-o por medo. Porque um arrependimento ou uma adoração a Deus por medo não é uma adoração genuína de amor, é uma adoração que você faz esperando uma contrapartida. Que nesse caso a contrapartida é: Deus, eu estou te adorando, por favor, me poupa das pragas, ou me poupe do sofrimento, me poupe de problema. Um arrependimento baseado no medo não é um arrependimento genuíno. Não existe arrependimento baseado no medo. Arrependimento e adoração a Deus só é baseado no amor. Só é baseado realmente no você reconhecer Deus como a figura master do universo e que você depende completamente dele. Faraó e seus conselheiros aqui, eles não estavam arrependidos. Eles sentiam medo. E aí, quando passava o beozão, passava a treta, dava 5 segundos, ele já... Ah, não, já passou. E eu falei isso ontem, eu repito isso hoje de novo. Muitas vezes nós somos assim, muitas vezes eu sou assim. Muitas vezes eu tô passando por um perrenguezaço, assim, um problema, uma treta. Aí eu falo, Deus, por favor, né? Por causa de alguma coisa que eu fiz de errado. E eu falo para Deus, Deus, por favor, para. Me livra dessa tribulação. Que eu prometo que eu vou parar de fazer isso. Prometo que eu vou parar de ir lá. Prometo que eu vou... Enfim. Aí para. Aquilo cessa. E eu, em 3 segundos, eu esqueço, volto, repito, fazendo as coisas que eu já tinha feito. Por quê? Na minha cabeça já parou o problema? Já não tem mais problema. Arrependimento baseado no medo não dá certo. Arrependimento é baseado no amor. Deus, nem Deus... Você acha que Deus quer que as pessoas o sigam por medo? Deus ama tanto a gente que ele veio nos resgatar aqui, ele veio morrer pela gente. Não é a gente que tem que morrer por ele. Ele que veio e morreu por nós. A nossa lealdade a Deus, o nosso amor a ele está baseado no que ele já fez por nós, não porque não por algo por medo, não por medo dele nos destruir ou enfim. Se você hoje tá aí na dúvida, se você hoje aí tá falando assim, será que eu adoro a Deus por medo, eu adoro Deus por amor? Peça para o Espírito Santo examinar o teu coração. Quais são suas intenções ao adorar a Deus? Você está esperando algo em troca? Você está fazendo Deus como se fosse um gênio da lâmpada? Deus, por favor, estou guardando aqui os seus mandamentos,
Estou lendo a Bíblia aqui todo dia com o Gustavo, que não bora ler a Bíblia, estou fazendo minhas orações, tá? Mas, por favor, olha, eu estou precisando de um carro novo, estou precisando de um emprego legal, estou precisando de mais dinheiro, estou precisando de um namorado, estou precisando de uma namorada. Você está barganhando com Deus? Você está adorando a Deus realmente por amor ou por interesse? Será que você seria igual um faraó? Ou você seria igual um Jó, que quando perde tudo, mesmo assim perdendo tudo, você ainda continuaria louvando e adorando a Deus? Lembre-se disso, gente. Se você adora a Deus pelo que Ele vai fazer para você, você não está adorando a Deus, você está adorando a você mesmo. Porque o fim, o objetivo final de tudo isso é o seu próprio bem. Vou repetir. Se você adora a Deus esperando algo em troca para você, você não está adorando a Deus, você está adorando a você mesma, a você mesmo. Faraó estava nessa pegada aqui. Faraó e seus conselheiros estavam desse jeito. O arrependimento deles, falando que eles tinham pecado e que sei lá o que, não era um arrependimento verdadeiro. Eles só estavam esperando algo de bom acontecer com eles. Quando deixava de acontecer aquela coisa ruim e cessava aquilo, eles voltavam. O coração deles não estava em Deus de verdade. O coração estava neles mesmos. E assim terminamos o capítulo 9. E as coisas vão começar a esquentar mais ainda para o faraó nos próximos capítulos e nós vamos estudar depois. Faltam 3 pragas aí, né? Terminamos a 7ª, falta a 8ª, a 9ª e a 10ª. Mas esse é um papo para os próximos dias. Oremos. Pai amado e querido, acabamos de ler o capítulo 9 aqui e vimos que o Senhor tinha 2 grandes objetivos. O Senhor tinha o objetivo, como o Senhor mesmo falou das pragas, mostrar o seu poder e fazer o seu nome ser proclamado por toda a terra. E realmente, Pai, isso aconteceu. O Senhor mostrou o seu poder. E o seu nome foi proclamado e continua sendo proclamado 4.000 anos depois por toda a terra, Pai. E é muito interessante, Pai, o Senhor aqui, mesmo nas pragas, o Senhor avisando, dando o aviso, o Senhor dando o período para o faraó e os seus conselheiros mudarem o seu coração, entenderem o seu poder, entender que o Senhor é o único Deus. Inclusive, na praga do granizo, o Senhor ainda concedendo o período ali para eles guardarem seus animais, ficarem dentro de casa. Porque o Senhor não deseja, o Senhor não tem prazer na morte de ninguém, Pai. O Senhor quer que todos se arrependam, que todos reconheçam em Ti o maravilhoso Deus que o Senhor é, o amor, a justiça. O Senhor não deseja que ninguém vá a Ti por medo ou com interesse. O Senhor deseja o nosso coração de forma integral. O Senhor deseja a nossa sinceridade, que a gente te adore pelo que o Senhor é, não pelo que o Senhor faz. Se existe alguém aqui, Pai, que esteja aí desse jeito, adorando o Senhor, porque o Senhor possa, o que o Senhor pode fazer pela vida dessa pessoa, Pai, que o Senhor mude o coração dessa pessoa. Que o Senhor mude as intenções dessa pessoa, Pai. Que a nossa adoração tem que ser uma gratidão eterna, porque simplesmente o Senhor decidiu que nós poderíamos existir. Se o Senhor quisesse, nem a existência existiria, Pai. E só pelo fato de nós já existirmos, nós devemos te adorar, Pai. E honrar o teu nome e te obedecer. Que a nossa adoração em Ti, para Ti, não seja baseada em medo, não seja baseada em interesses. Mais uma vez, Pai, que nossa adoração seja baseada simplesmente porque o Senhor é quem o Senhor é, Pai. O Senhor é o nosso Salvador e o Senhor é o nosso Criador, Pai. Seja com todos que estão aqui, seja com todas as famílias aqui representadas, seja com todos os seus problemas, suas ansiedades, suas lutas. O Senhor conhece a história de cada um, o Senhor conhece tudo, Pai. Seja com cada um aqui, Pai. Seja com os menos favorecidos do Teu reino. Seja com os moradores de rua, seja com os que estão passando fome, sede, frio, seja com os que estão passando por enchentes lá na Austrália, estado de calamidade, pessoas perdendo suas casas por enchentes. É tragédia na Austrália, é tragédia aqui no Brasil com deslizamento, Pai. É aquela tragédia na Europa, aquela guerra completamente desnecessária, Pai. Injusta, pessoas tendo que fugir dos seus lares, pessoas que estão perdendo familiares, Pai. Bombas caindo. Seja com eles, Pai.
e que, se for da sua vontade, que isso termine o mais rápido possível. Mas também, Pai, isso nos alerta, isso nos coloca um sinal amarelo de que o Senhor está próximo da sua volta. O Senhor, quando esteve aqui nessa terra, disse que essas coisas precisavam acontecer, mas era para que a gente não tivesse medo, porque isso tem que acontecer antes da sua volta, Pai. Então a gente pede, Pai, com o coração de sinceridade, Pai, volte logo para acabar com tudo isso, Pai, acabar com todo esse sofrimento, acabar com toda essa dor, destruir o inimigo, destruir o pecado, Pai, e nos levar para junto de Ti, Pai, que é o único lugar nesse universo que importa, Pai, é estar ao seu lado. Perdoe também os nossos pecados e faltas, perdoa o nosso coração egoísta, nosso coração interesseiro, que às vezes se achega a Ti só querendo o nosso próprio bem. Perdoa isso, Pai. Isso é da nossa natureza pecaminosa. Faça morada no nosso coração com o seu Santo Espírito e nos transforme de dentro para fora, Pai. Nos dê um ótimo dia e uma ótima semana que começa hoje com suas bênçãos e com sua proteção. Tudo isso te pedimos e agradecemos por amor de seu santo e maravilhoso nome, Pai. Amém. Muito obrigado, gente. Valeu a presença de todos vocês. Se é a primeira vez que você está entrando, tanto aqui no Clubhouse quanto no Instagram, saiba que nós fazemos isso todos os dias, de segunda a sexta, das 7h30 às 8 da manhã, sábados, domingos e feriados, das 8h30 às 9 da manhã, todos os dias lendo um capítulo da Bíblia por vez. Hoje nós estudamos Êxodo 9, amanhã será Êxodo 10 e assim sucessivamente. Então, caso você tenha interesse, me adicione aqui no Clubhouse como seu contato, ative o sino de notificação do meu perfil para você ser avisado ou avisado toda vez que eu iniciar a sala. E a mesma coisa no Instagram. Me adiciona como seu contato aqui no Instagram e lá tem um sino de notificação do meu perfil e você pode selecionar lá para você ser avisado ou avisado toda vez que eu iniciar a live. E se você perdeu a live, você perdeu ao vivo, nós subimos todos os dias os episódios no nosso podcast, no Spotify, então você procura o nosso podcast lá e também no nosso canal no YouTube do Bora Ler a Bíblia, a live completa em forma de vídeo. Para não termos aí desculpa que perdemos um dia de estudo da palavra. E caso aconteça mudanças de horários, e provavelmente essa semana irá acontecer porque eu estou trabalhando e dessa semana com os horários bem assim diferentes, mas eu sempre deixo agendado no Clubhouse e eu deixo avisado no Instagram o horário, a faixa de horário que eu vou fazer a live no dia. Então fiquem ligados aí nas redes sociais que eu vou deixar sempre avisado. Beleza, gente? É isso, Deus abençoe a todos vocês e até amanhã então com o Bora Ler a Bíblia, Êxodo capítulo 10. Um beijo, um abraço para vocês, valeus e falou!